Muito bem, olha que coisa forte que o Espírito Santo nos traz no dia de hoje. No livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, a palavra nos mostra sobre o reinado de Acabe de Israel e o seu casamento com Jezabel. Vamos ao que diz. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Olha o detalhe no versículo 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e os adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também fez Acabe um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, dos que todos os reis de Israel que foram antes dele. A história de Acabe começa dizendo que ele fez o que era mal perante o Senhor. Só que com um agravante. Ele fez mal perante o Senhor mais do que todos os reis antes dele. Se você reparar na Bíblia, você vai ver que a história de todos os reis começam da mesma maneira. Começou a reinar com tantos anos e terminou o seu reinado com tantos anos. Só que também tem um detalhe, que toda vez que a gente lê sobre a história de qualquer rei na Bíblia, você vê que nos relata da seguinte forma: fez ele o que era reto perante ao Senhor, ou fez ele o que era mal perante o Senhor? Na história de todos os reis, na Bíblia, vai nos dar esse detalhe. Quer dizer, todos estavam perante o Senhor, todos estavam na presença de Deus, mas cabia a cada um deles ver como iria agir ou não. Há momentos que você, quando pegar a palavra, vai ver escrito assim: fez ele o que era reto, andando nos caminhos de seu pai, adorando a Deus, edificando altares a Deus e etc. Mas você também pode ver escrito de outra maneira, como a gente viu agora sobre Acabe: fez ele o que era mal, andando nos mesmos caminhos de seu pai. Você vê, ou o pai fazia errado e o filho fazia diferente, ou você vê o pai fazendo certo e o filho fazendo errado. Na nossa vida não é diferente. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Eu decido nos caminhos em que eu devo andar. Eu decido andar no caminho certo ou no caminho errado. Porque não é por conta que meu pai fez algo errado que eu vou cair nos mesmos erros dele. Não é porque meu avô fez errado que meu pai também vai andar nos caminhos errados do meu avô. Ou se ele está fazendo certo e eu não quero fazer, o problema também vai ser meu. Como aqui, o problema, a escolha era de Acabe. Só que tudo na vida tem consequências. Aquilo que eu planto, eu vou colher. E se tem uma coisa que não falha, é a lei da colheita. Tudo que se planta, se colhe. E sobre Acabe, a palavra já nos mostra que ele começou fazendo o que era mal, mais do que todos antes dele. Como se não bastasse os erros humanos, porque estamos sujeitos a errar. Ele ainda casou com Jezabel, serviu a Baal e o adorou. E aqui foi a ruína dele. Se fosse só as falhas humanas, como Davi também falhou, como nós
estamos sujeitos a falhar, a misericórdia de Deus nos alcança, assim como alcançou Davi. Também alcançaria a esse rei chamado Acabe. Mas ele falhou com Deus. Ele adorou a Baal, fez poste ídolos, cometeu abominações, atrocidades. E por conta desse erro, como eu falei, tudo traz consequências, tudo que se planta se colhe. Por conta desse erro, veio grande seca sobre toda a terra dele. E é o que acontece. Você vê que enquanto as falhas eram humanas, ele tinha com ele o arrependimento, assim como Davi se arrependeu. Mas quando as falhas se tornaram contra o próprio Deus, se você continuar lendo, você vai ver que a terra secou. Elias aparece e profetiza seca na terra desse rei. E a terra secou mesmo. Até o momento em que as falhas eram humanas, Elias não profetizou seca. Mas no momento em que as falhas já estavam afetando a Deus, a seca sobreveio. Até então, ainda existia água. Mas quando entrou a idolatria, a adoração a Baal, que é o Deus da fertilidade, a terra secou. Toda vez que a pessoa querer tirar a glória de Deus para dar para um outro alguém ou uma outra coisa, é o que vai acontecer. Quer dizer, justamente o Deus da terra fértil foi o castigo, a terra secou e não teve mais fertilidade nenhuma. Daí a pergunta: quem você tem glorificado? A quem você tem adorado? Deus tem sido glorificado por você? Você tem adorado a Deus? Não estou falando em adorar na igreja. Eu estou falando adorar no seu dia a dia. Porque o lugar de adoração não é somente dentro do templo. É em todos os lugares em que você for. É em todos os lugares que você coloca a planta dos seus pés, que você anda. Deus é glorificado por você onde você trabalha. Deus é glorificado na sua família. Deus é glorificado em você. Por que também em você? Porque o culto a Baal envolvia 3 coisas: prostituição, mutilação e oferendas. E Acabe envolvido com tudo isso. E há quem diga: ah, mas eu não faço isso. Mas você já ouviu falar de prostituição espiritual? Já ouviu falar de mutilação espiritual? Já ouviu falar de oferenda a outros deuses? A terra secou. Não caía água nem da chuva e nem de lugar algum. Os rios secaram. E quantas coisas não vêm secando na vida da pessoa? Quantas áreas a pessoa não tem olhado para a vida dela e tem visto isso, a seca. Acabe errou com Deus, se juntando com quem não era para se juntar. Uma pessoa foi suficiente para corromper Acabe. E foi sua própria mulher. Então cuidado. Cuidado com pessoas e o que eles cultuam. Principalmente se o que eles cultuam não for o mesmo que você cultua. E eu não estou falando de religião. Cuidado com pessoas que o que ela pratica não é o mesmo que você. Acabe se corrompeu. A terra secou. Não se corrompa. Não deixe seus olhos se corromper. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que te mostram. Não se deixe levar pelos seus ouvidos. Não deixe os seus ouvidos te corromper. Cuidado com o que você escuta. Não deixe sua boca se corromper. Cuidado com o que você fala. Não deixe suas mãos se corromper. Cuidado com as suas atitudes. Porque se os olhos se corromper, se os ouvidos se corromper, suas atitudes se corromper, daqui a pouco é o seu coração. Aí já era. A terra só secou porque a corrupção chegou no coração de Acabe. Porque enquanto estava nos olhos, enquanto estava nos ouvidos, enquanto estava na boca, enquanto estava em pequenas falhas, a seca não tinha chegado. Mas quando chegou no coração já era.
atingiu a comunhão com Deus, atingiu a quem ele deveria prestar somente adoração, que era Deus. É da onde vem a seca. Deus era a fertilidade daquela terra, não precisava adorar Baal, mas Acabe foi por um caminho errado, adorou a Baal, secou. Deus é a sua saúde. Não se corrompa, não gaste seu corpo com aquilo que não glorifica a Ele. Deus é a sua família. Não tira a glória, que é somente de Deus. Eu já vi pessoas dizerem assim: minha família é unida por minha causa. Não é só porque você é o esteio da tua casa, não. Não. O esteio da tua casa é Jesus. Eu já vi pessoas baterem no peito e dizer: eu que não trabalhe não para ver. Não se idolatre não. Não dê a glória de Deus para outro Deus e nem para você mesmo. Isso é adorar Baal. Não se cultue, não cultue filho. Por mais que você diga que ela que te ajude, não. Deus te ajuda através dele. É Deus que te ajuda através dela. Porque é aonde a terra seca. As coisas começam a dar errado. Tudo por conta de se deixar ser influenciado. Não se deixa ser influenciado, não. Cuidado para não te influenciarem. Ainda que seja família, ainda que seja mãe, ainda que seja irmão. No caso desse rei, foi a própria mulher com quem ele se casou. Não dê aos outros o que é de Deus. A glória é somente dele. A sua vida é dele. Não adore a Baal. Como eu falei, o culto a Baal envolvia prostituição, mutilação, oferendas. E você sabe que prostituição é prostituição, não precisa explicar. Mas existe uma que é maior de todas. A prostituição espiritual, a prostituição cultural. É você trocar Deus por outros deuses. É você trocar seu relacionamento com Deus para se relacionar com qualquer pessoa. Trocar Deus por qualquer coisa. Não faça isso não. Não faça isso não. Não troque Deus por coisas ou pessoas. Mutilação é mutilação. Mas o que você acha que você faz quando você peca? Você já leu o que está escrito em Provérbios 8:36? Quando você comete um pecado, diz que aquele que peca contra mim violenta a própria alma. Amém? Então tem pessoas que ela não está se mutilando na carne, ela está se mutilando na alma. Oferenda é oferenda. Mas há quem diga que a pessoa não ofereça nada a entidade alguma. Não precisa. Tem gente que sem perceber já está oferecendo o corpo ao pecado. Não precisa oferecer a entidade alguma. Entende porque a tua terra de repente está seca? Entende porque a presença de Deus não flui mais? Antes transbordava, era uma fonte a jorrar. Agora tem sido um deserto vazio. Deus falava com você, enchia você, e através de você, essas águas enchiam outras pessoas. Mas como agora sendo esse deserto, está tudo seco, tudo árido, não há mais contato com Deus, não há mais intimidade com o Espírito Santo, como está escrito em Jeremias. Jeremias 1:1, como jaz solitária, a cidade outrora populosa. Antes você era uma cidade populosa, agora jaz solitária. A cidade antes muito habitada, agora é deserta. Você que sempre tinha uma palavra para fortalecer pessoas, você que era tão cheia, agora nem para você tem. Secou, a fonte secou. Uma pessoa só foi capaz de corromper Acabe, a seguir outros deuses e trazer todos esses males. Então cuidado com os deuses desse mundo. As pessoas têm sempre algo novo para te apresentar. Olha que novidade é essa aqui, para ganhar dinheiro. Cuidado com isso. Olha que novidade que apareceu para se dar bem em cima da boa fé das pessoas. Cuidado. Cuidado com a seca.
E olha que bacana no capítulo 18, para que você entenda, para a gente concluir. Olha o que diz. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Diga graças a Deus. Deus prometeu água. Deus prometeu tirar aquela terra da sequidão. Mas tem que haver conversão, tem que haver arrependimento, tem que deixar de lado os erros o qual você vinha cometendo, assim como Acabe. Quando Acabe mudou as suas atitudes, a água voltou a jorrar novamente. Amém? Deus prometeu água para a terra seca e Ele está dizendo que Ele vai te encher de novo. Esse coração vai ter água novamente. Elias depois trouxe um desafio. Acabe reconheceu que estava errado. E no versículo 41 diz assim, porque a passagem é muito grande. Olha o que diz no versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Diga graças a Deus. Acabe subiu, comeu e bebeu e voltou a se ter água novamente. Olha, se você mudar suas atitudes, essa água volta a jorrar dentro de você. Esse deserto passa a ter vida novamente. Então, é questão de escolha. Acabe começou de uma forma, mas ele terminou de outra. Então, persistir no erro não é sábio. Persistir no erro, fazer o que é mal perante o Senhor, não é sábio. Então, se você vinha andando, trilhando por caminhos errados, passe a andar e trilhar pelos caminhos certos. Amém? Que Deus vai fazer a terra, aquilo que está seco, voltar a ter vida. Eu estou falando de áreas da sua vida, financeira, saúde, família. Amém? Mas, principalmente, o teu coração, a tua alma, que talvez por tanto tempo está sedenta, está seco. Ele vai te encher novamente. Tá bom? Olha, que Deus te abençoe. Continue acompanhando a gente. Cada dia uma mensagem nova, diferente. Curta, siga, compartilha. Porque eu tenho a certeza que mensagem após mensagem, Deus está fortalecendo a sua fé e ajudando você. Se eu não tivesse essa certeza, eu não continuaria fazendo, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Fique na fé. E apanhe os seus caminhos incertos. Ele é quem faz no teu deserto manancial, faz brotar da terra seca fruto igual ao que é regado pelas águas das chuvas, ao cheiro da